Meus irmãos e irmãs em Cristo, hoje meu coração está pesado, mas também cheio de esperança. Pesado porque vejo nossa amada nação Brasil gemendo sob o peso da injustiça. Cheio de esperança porque sei que o Deus que governa os céus também governa sobre esta terra, e sua palavra nos ensina que quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29:2. Olhem ao redor, amados. Vejam o que está acontecendo em nossa terra. As palavras do salmista ecoam profeticamente sobre o Brasil de hoje. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Salmo 82:2. Nosso sistema judiciário, que deveria ser a balança imparcial da justiça, tem se tornado uma espada de dois gumes, cega para uns, implacável para outros. Vemos tribunais que deveriam proteger a inocência condenando homens de eternidade bem, perseguindo aqueles que ousam questionar o sistema, enquanto fecham os olhos para aqueles que verdadeiramente destroem nossa nação. Como está escrito em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz, trevas. Esta é a realidade que vivemos. Uma justiça seletiva que persegue uns enquanto protege outros, baseada não na lei, mas em preferências políticas e ideológicas. Quantos brasileiros íntegros não foram arrastados pelas ruas da humilhação pública, tiveram suas vidas destruídas, suas famílias despedaçadas, seus negócios arruinados, simplesmente porque se posicionaram do lado errado da balança política? Quantos não estão hoje nas prisões, não por crimes que cometeram, mas por crimes de opinião, por crimes de consciência, por crimes de não se curvarem diante dos altares do politicamente correto? Este sistema judiciário que deveria ser imparcial tornou-se partidário. Juízes que deveriam ser cegos para as cores políticas enxergam muito bem quando se trata de perseguir adversários ideológicos. Promotores que deveriam buscar a verdade buscam apenas manchetes nos jornais. A toga, que deveria simbolizar a imparcialidade, tornou-se uniforme de guerra contra metade da população brasileira. E quando algum corajoso levanta a voz para denunciar essas injustiças, é imediatamente rotulado, perseguido, investigado. Quando advogados tentam defender seus clientes com dignidade, são ameaçados com processos disciplinares. Quando jornalistas ousam questionar decisões questionáveis, seus veículos são bloqueados, suas contas são congeladas, suas liberdades são cassadas. Mas o problema não para no judiciário, amados. Ergam os olhos e vejam o que acontece no Palácio do Planalto. Ali, onde deveria residir um pai da pátria, encontramos líderes que tratam o povo como inimigo a ser vencido, como fonte inesgotável de recursos a ser explorada. E o que dizer de nossos governantes? Aqueles que deveriam ser pastores do povo tornaram-se lobos devoradores. Enquanto o brasileiro comum luta para colocar comida na mesa, para pagar o aluguel, para manter um negócio funcionando, nossos líderes só pensam em como sugar mais e mais do povo já empobrecido. Novos impostos surgem a cada dia como ervas daninhas. Taxa sobre o PIX, que é o dinheiro que o trabalhador já ganhou suado. Impostos sobre heranças tirando até dos mortos. Tributos sobre pequenos empreendedores que mal conseguem sobreviver. E para quê? Para financiar mordomias, privilégios, viagens internacionais desnecessárias, obras superfaturadas que beneficiam apenas os apadrinhados do sistema. Eclesiastes 10:16 grita sobre nossa realidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes banqueteiam de manhã. Enquanto o povo passa necessidade, enquanto milhões de brasileiros não sabem se terão o que comer amanhã, eles gastam bilhões em mordomias, em privilégios, em projetos que não servem ao povo, mas apenas alimentam sua própria ganância e vaidade. Vemos um governo que se preocupa mais em agradar ditadores internacionais do que em servir ao povo brasileiro, que gasta fortunas em viagens para cumprimentar tiranos, enquanto hospitais públicos não têm medicamentos básicos, que financia regimes autoritários no exterior, enquanto escolas públicas desabam sobre a cabeça de nossas crianças. Como disse Jesus, pelos seus frutos os conhecereis.
Mateus 7, 20. E quais são os frutos desta liderança? Desemprego, inflação, disfarçada, pequenos negócios fechando as portas, famílias passando fome, jovens sem perspectiva de futuro, idosos abandonados à própria sorte. Estes são os frutos amargos de quem governa sem temor a Deus, sem amor pelo povo, sem compromisso com a justiça. E onde está o Congresso Nacional? Onde estão aqueles que juraram defender a Constituição e proteger o povo brasileiro? A grande maioria está em silêncio covarde. Outros aplaudem a injustiça. Poucos têm a coragem de se levantar, como ovelhas mudas diante do tosqueador. Assistem passivamente enquanto a democracia é estrangulada, enquanto a separação de poderes vira piada, enquanto o povo que os elegeu é humilhado e oprimido. Deputados e senadores que deveriam ser a voz do povo tornaram-se eco do sistema, que deveriam fiscalizar tornaram-se coniventes, que deveriam legislar em favor da justiça legislam em favor de seus próprios interesses. O profeta Ezequiel bradou: procurei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não o achei. Ezequiel 22:30. Poucos são os parlamentares que ainda têm coragem moral para enfrentar este sistema corrupto. Poucos são os que arriscam sua popularidade, seus cargos, seus privilégios para defender o que é certo. A maioria prefere o silêncio cômodo da conivência à coragem incômoda da resistência. Quando projetos de lei claramente inconstitucionais são aprovados às pressas, onde estão os defensores da democracia? Quando orçamentos secretos beneficiam apenas os aliados do poder, onde estão os fiscalizadores dos recursos públicos? Quando censura é imposta sob o disfarce de combate às fake news, onde estão os defensores da liberdade de expressão? Mas não parem por aqui, amados. Olhem também para o que acontece nos estados e municípios. Governadores que se curvam como vassalos diante do poder central, trocando a autonomia de seus estados por migalhas do orçamento federal. Prefeitos que prometem mundos e fundos durante as campanhas, mas depois governam apenas para seus padrinhos políticos. Vemos estados ricos sendo sangrados para sustentar uma máquina federal inchada e ineficiente. São Paulo, que produz mais de 1/3 da riqueza nacional, tratado como colônia fiscal de Brasília. Rio de Janeiro, que já foi capital desta nação, reduzido à mendicância política. Minas Gerais, berço da democracia brasileira, silenciado pelo medo da perseguição federal. E os estados mais pobres, mantidos eternamente na dependência, sem incentivo real para desenvolver suas potencialidades, porque líderes locais preferem a comodidade dos repasses federais à responsabilidade do desenvolvimento autônomo. Nordeste transformado em curral eleitoral, onde a miséria é perpetuada para garantir votos cativos. Norte abandonado à própria sorte, com suas riquezas naturais sendo saqueadas por estrangeiros enquanto a população local vive em pobreza. Federalismo brasileiro, que deveria ser um sistema de equilíbrio e contrapesos, tornou-se uma rede de dependência e subserviência. Estados ricos são sangrados para sustentar a máquina federal, enquanto estados pobres são mantidos eternamente dependentes para garantir votos cativos. Municípios são estrangulados financeiramente, obrigados a implorar por recursos que deveriam ser seus por direito. E vejam o que acontece com nossas forças armadas, instituições que deveriam ser respeitadas e honradas por sua dedicação à pátria. Militares humilhados, tendo seus salários corroídos pela inflação enquanto parlamentares votam aumentos para si mesmos. Oficiais perseguidos por manifestarem amor à Constituição. Soldados tratados como suspeitos por defenderem valores democráticos. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. A polícia militar que arriscava a vida para proteger o cidadão
foi criminalizada e desmoralizada. Policiais civis, que investigavam crimes reais, foram desviados para perseguir crimes de opinião. A Polícia Federal, que deveria combater o crime organizado, foi transformada em instrumento de perseguição política. E o que dizer da educação brasileira? Escolas públicas abandonadas, professores mal pagos, alunos sem perspectiva. Universidades federais aparelhadas ideologicamente, onde se ensina mais militância do que ciência. Recursos bilionários desviados para programas eleitoreiros, enquanto laboratórios científicos fecham por falta de verbas. O SUS, sistema de saúde que deveria ser orgulho nacional, transformado em símbolo de ineficiência e corrupção. Hospitais, sem medicamentos básicos enquanto bilhões somem em obras superfaturadas. Médicos cubanos importados enquanto médicos brasileiros são impedidos de trabalhar por corporativismo. Pacientes morrendo nas filas enquanto gestores enriquecem com contratos fraudulentos. E o povo geme, como profetizou Salomão. Geme sob o peso dos impostos que crescem como uma hidra de 1000 cabeças. A cada mês, uma nova taxa, um novo tributo, uma nova forma de sugar o suor do trabalhador honesto. O empresário que arrisca seu patrimônio para gerar empregos é tratado como inimigo público. O comerciante que acorda de madrugada para abrir sua loja é visto como sonegador em potencial. O profissional liberal que se forma depois de anos de estudo é considerado explorador por cobrar pelo seu conhecimento. Geme sob a opressão da injustiça, que se manifesta não apenas nos tribunais, mas em cada órgão público corrompido. Namor, Receita Federal que persegue o cidadão comum enquanto fecha os olhos para os grandes esquemas de corrupção. Na Polícia Federal que vira milícia privada de perseguição política. No Ministério Público que abandona sua missão constitucional para se tornar braço armado de uma ideologia. Geme vendo seus filhos sem futuro, uma geração inteira de jovens brasileiros que cresceu acreditando que este país não tem jeito, que a única saída é emigrar, que não vale a pena sonhar grande em solo brasileiro. Quantos talentos perdemos porque nossos jovens não veem perspectiva aqui? Quantas mentes brilhantes estão servindo outras nações porque a sua própria pátria os expulsou com incompetência e corrupção? Geme vendo suas empresas quebrando não pela competição do mercado, mas pela asfixia tributária e burocrática. Pequenos negócios que empregavam famílias inteiras sendo fechados porque não conseguem mais sustentar a carga de impostos. Indústrias migrando para outros países porque aqui se tornou impossível produzir com competitividade. O Brasil, que deveria ser a potência da América Latina, se transformou em uma nação que expulsa seus próprios empreendedores. Geme vendo seus sonhos sendo destroçados pela incompetência e má-fé de quem deveria protegê-los, promovê-los, incentivá-los. O sonho da casa própria virou pesadelo de financiamentos impagáveis. O sonho da educação de qualidade virou realidade de escolas abandonadas e universidades aparelhadas ideologicamente. O sonho da segurança pública virou rotina de medo e violência descontrolada. Mas escutem bem, amados filhos de Deus. Esta não é uma palavra de desespero, mas de despertar. Esta não é uma mensagem de derrota, mas de chamado. O mesmo Deus, que libertou Israel do Egito, que levantou juízes em tempos de opressão, que humilhou reis soberbos e exaltou os humildes. Este mesmo Deus está no controle da história do Brasil. Daniel 2:21 nos lembra. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Não são as urnas manipuladas que determinam o destino das nações. É o Altíssimo. Não são os esquemas políticos que prevalecem, mas a vontade soberana do Criador. Não são as decisões judiciais tendenciosas que escrevem a história, mas a mão poderosa daquele que governa sobre todos os tribunais da terra. Lembrem-se da história de Israel. Quando o povo gemia sob a opressão no Egito, Deus ouviu o clamor e levantou Moisés. Quando juízes ímpios governavam, Deus suscitou libertadores. Quando reis perversos oprimiam o povo, Deus enviou profetas para confrontá-los e, quando necessário, removê-los do poder. O Deus de Israel é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Seu braço não se encurtou para salvar.
nem seus ouvidos se ensurdeceram para ouvir o clamor dos oprimidos. O mesmo Deus que fez Faraó liberar o povo de Israel pode fazer qualquer governante tirano dobrar os joelhos diante de sua soberania. Igreja de Cristo no Brasil. Desperte. Não fomos chamados para ser espectadores passivos da injustiça, mas intercessores apaixonados pela justiça divina. Não fomos chamados para murmurar nos cantos das igrejas, mas para profetizar como Elias diante de Acabe, como Natã diante de Davi, como João Batista diante de Herodes. Por tempo demais, a igreja brasileira se contentou com uma fé privatizada, domesticada, que não incomoda ninguém e não transforma nada. Por tempo demais, aceitamos a mentira de que religião não se mistura com política, como se Deus não fosse soberano sobre todas as esferas da vida. Por tempo demais, permitimos que nos calassem com o rótulo de fundamentalistas, sempre que ousávamos falar sobre justiça, moral e verdade. Mas chegou a hora de quebrarmos esse silêncio cômodo e covarde. Chegou a hora de entendermos que quando a igreja se cala, o inferno fala mais alto. Quando os filhos de Deus se omitem, os filhos das trevas avançam. Quando o sal perde o sabor, a sociedade apodrece. Quando a luz se esconde, as trevas dominam. Olhem para a história da igreja. Foram cristãos que aboliram a escravidão. Foram cristãos que fundaram hospitais e escolas. Foram cristãos que lutaram pelos direitos humanos. Foram cristãos que se opuseram aos regimes totalitários. A igreja sempre foi a consciência moral da sociedade, a voz profética que denuncia a injustiça e proclama a esperança. E hoje, muitos púlpitos estão silenciosos diante da injustiça. Muitos pastores preferem pregar apenas sobre prosperidade pessoal e ignorar a miséria coletiva. Muitas igrejas se fecharam em seus templos climatizados enquanto a nação agoniza lá fora. Muitos cristãos se contentam com uma fé egoísta que só se preocupa com a salvação individual e ignora a transformação social. Mas há um remanescente. Há pastores corajosos que ainda pregam a verdade completa. Há igrejas que ainda se importam com a justiça social. Há cristãos que ainda acreditam que o Evangelho transforma não apenas indivíduos, mas nações inteiras. Chegou a hora de a igreja brasileira parar de pedir desculpas por existir e começar a exercer sua autoridade espiritual sobre esta nação. Chegou a hora de pararmos de nos esconder atrás de uma falsa espiritualidade que separa o sagrado do secular e começarmos a exercer nossa cidadania profética. Chegou a hora de entendermos que nossa luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais que dominam territórios através de líderes ímpios. Deus não nos chamou para ser sal insípido que não tempera nada, nem luz escondida debaixo do alqueire que não ilumina ninguém. Ele nos chamou para ser sal que arde nas feridas da corrupção e luz que expõe as obras das trevas. Fomos chamados para ser voz profética que denuncia a injustiça e proclama a justiça divina. Fomos chamados para ser fermento do reino que transforma a massa social. Fomos chamados para ser embaixadores do céu, que representam os valores eternos na terra. O Salmo 75, 6 e 7 declara: Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem o auxílio, mas Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Chegou a hora de Deus julgar. Chegou a hora de ele mostrar que ainda há um Deus nos céus que vê a opressão do órfão, que ouve o clamor da viúva, que não se esquece do pobre, que não ignora as lágrimas dos injustiçados. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e o povo desesperado, Deus disse: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14, 15. Igreja, chegou a nossa hora de marchar. Marchar em oração fervorosa, marchar em jejum poderoso, marchar em proclamação corajosa da palavra, marchar em ação profética que confronta o sistema de iniquidade. Não podemos mais aceitar passivamente ver nossa nação sendo destruída por líderes ímpios, juízes parciais e parlamentares covardes. Não podemos mais cruzar os braços enquanto o povo brasileiro é humilhado, empobrecido e oprimido. Não
Podemos mais ser igreja morna numa hora que exige fogo profético. O Brasil não pertence aos corruptos, não pertence aos ímpios, não pertence aos que pervertem a justiça. O Brasil pertence a Deus. Esta terra foi profetizada pelos profetas como terra de avivamento, terra de onde sairá a luz para as nações. E quando Deus decide agir, nenhum poder humano pode resistir. Quando ele decide mudar a história, reis tremem em seus tronos, juízes, ímpios são removidos, sistemas injustos desmoronam como castelos de areia. Lembrem-se de Amã, que construiu uma forca para Mardoqueu, mas acabou enforcado nela mesmo. Lembrem-se de Faraó, que oprimiu o povo de Deus, mas viu seu exército se afogar no mar. Lembrem-se de Belsazar, que profanou os vasos sagrados, mas viu a escrita na parede anunciando seu fim. Lembrem-se de Herodes, que matou as crianças inocentes, mas foi comido de vermes e morreu. A história está cheia de tiranos, que pareciam invencíveis, mas foram humilhados pelo poder divino. Sistemas de opressão que pareciam eternos, mas desmoronaram numa noite. Impérios que se julgavam indestrutíveis, mas viraram pó da história. A injustiça tem prazo de validade. A opressão tem data de vencimento. O Salmo 37, 35, 36 profetiza: Vi o ímpio com grande poder, estendendo-se como a árvore verde na terra natal, mas passou. E eis que não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Deus tem seus tempos e suas formas de agir. Às vezes, ele age de forma sobrenatural e instantânea, como quando abriu o Mar Vermelho numa noite. Outras vezes, ele age através de processos históricos, levantando líderes, mudando corações, transformando circunstâncias. Mas uma coisa é certa: ele sempre age em favor da justiça e contra a opressão. Todos estes juízes parciais, todos estes governantes, ímpios, todos estes parlamentares covardes que hoje parecem tão poderosos, tão intocáveis, tão seguros em seus cargos, todos eles passarão. Seus nomes se tornarão símbolos de vergonha na história. Suas obras de injustiça serão expostas à luz. Suas fortunas mal adquiridas se dissiparão como fumaça. Mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, e sua justiça prevalecerá sobre toda a injustiça humana. Por isso, amados, não percam a esperança, mesmo quando as notícias são desalentadoras. Não se deixem vencer pelo desânimo, mesmo quando a situação parece sem saída. Não permitam que a aparente vitória dos ímpios os faça questionar a bondade e a soberania de Deus. Lembrem-se de que Deus não está com pressa, mas também não está atrasado. Ele age no tempo certo, da forma certa, com o resultado certo. Ele está no controle, mesmo quando parece que o caos domina as manchetes dos jornais. Ele está trabalhando, mesmo quando parece que o mal triunfa nas decisões dos tribunais. Ele está preparando o julgamento, mesmo quando parece que a injustiça não tem fim nos palácios do poder. Nada escapa aos seus olhos, nada foge ao seu controle, nada frustra os seus planos. As lágrimas que vocês choram pela pátria, ele as vê e as recolhe em seu frasco. As orações que vocês fazem pela nação, ele as ouve e as guarda diante do seu trono. O clamor de justiça que sai do coração de vocês, ele o recebe como incenso suave, e no tempo certo, na hora certa, da forma certa, ele responderá com poder e glória. Enquanto isso, nossa responsabilidade é permanecer fiéis, continuar intercedendo, não cessar de proclamar a verdade, não parar de exercer nossa cidadania profética. Não podemos controlar as decisões dos poderosos, mas podemos influenciar a atmosfera espiritual da nação através da oração. Não podemos mudar o coração dos ímpios, mas podemos clamar para que Deus o faça. Não podemos garantir quando a mudança virá, mas podemos ter certeza de que ela virá. E agora, unidos em um só Espírito, em uma só fé, em uma só esperança, vamos nos prostrar diante do trono da graça e clamar com todas as nossas forças, pelo nosso amado Brasil. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Juiz de toda a terra que sempre faz o que é justo,
Nós nos humilhamos diante de ti nesta manhã, reconhecendo que tu és o único juiz verdadeiro, o único rei legítimo, o único que tem poder para mudar o destino das nações. Reconhecemos, Senhor, que se esta nação chegou a este ponto de degradação moral e institucional, é porque nós, teu povo, falhamos em nossa responsabilidade de ser sal e luz. Confessamos que muitas vezes nos calamos quando deveríamos ter falado, nos omitimos quando deveríamos ter agido, nos conformamos quando deveríamos ter resistido. Perdoa-nos, Pai, pela nossa covardia, pela nossa acomodação, pela nossa negligência com esta nação que tu confiaste aos nossos cuidados espirituais. Senhor, tu vês as lágrimas do povo brasileiro. Tu ouves o gemido dos oprimidos, o clamor dos injustiçados, o sofrimento dos pobres que são esmagados por impostos injustos, enquanto seus governantes vivem em luxúria e desperdício. Tu conheces cada mãe que chora, porque não tem o que dar de comer aos filhos. Cada pai que se humilha, procurando emprego, cada jovem que perdeu a esperança no futuro. Tu vês o desespero dos pequenos empresários que fecham as portas, dos comerciantes que não conseguem mais sustentar suas famílias, dos profissionais que emigram porque não veem futuro aqui. Pai, tu conheces cada decisão judicial injusta que foi tomada nestes tribunais. Tu vês quando a balança da justiça é inclinada pela parcialidade política, quando inocentes são condenados e culpados são absolvidos. Tu sabes quando a justiça é vendida por favores políticos e a verdade é pisoteada nos tribunais. Tu conheces cada advogado honesto que é perseguido por defender seus clientes com dignidade, cada juiz íntegro que é isolado por não se curvar ao sistema, cada promotor que é punido por buscar realmente a verdade em vez de buscar manchetes. Tu vês, Senhor, como o sistema se corrompeu, como promotores se tornaram perseguidores, como juízes se tornaram partidários, como tribunais se tornaram instrumentos de vingança política. Tu conheces cada prisão injusta, cada condenação sem provas, cada processo movido por perseguição ideológica. Não há injustiça escondida de teus olhos, não há parcialidade que escape ao teu conhecimento. Deus de Israel, tu não mudaste, assim como julgaste os juízes injustos de Israel, assim como removeste reis ímpios como Acabe e Manassés, assim como humilhaste faraós soberbos como o do Egito, manifesta teu poder sobre o Brasil. Que não haja mais injustiça que fique impune diante de teus olhos. Que não haja mais opressor que escape de tuas mãos. Que não haja mais ímpio que zombe de tua paciência longânima. Lembra-te, Senhor, como tu agiste com Amã, quando ele perseguiu teu povo. Como tu humilhaste Nabucodonosor quando ele se exaltou contra ti. Como tu removeste Belsazar quando ele profanou teus vasos sagrados, faze o mesmo com todos os que hoje oprimem o povo brasileiro e zombam da tua justiça. Senhor Jesus, tu que és o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade. Tu que amas a justiça e odeias a iniquidade. Intervém no Congresso Nacional. Levanta homens e mulheres de coragem que não se curvem diante da pressão política, que não se calem diante da injustiça, que não troquem a verdade por vantagens pessoais. Remove os covardes que se omitem e coloca corajosos que defendem o povo. Remove os corruptos que se vendem e levanta íntegros que não têm preço. Remove os omissos que se calam e suscita profetas que bradam a verdade. Que se cumpra a palavra. Quando os justos se multiplicam no governo, o povo se alegra. Espírito Santo, vento impetuoso de mudança, fogo purificador da santidade, sopra sobre esta nação como vento forte que remove tudo que não está firmado na rocha. Muda corações endurecidos pelo poder, quebra estruturas de corrupção que parecem inabaláveis, remove aqueles que não servem ao povo, mas servem apenas a si mesmos e a seus grupos de interesse. Enche de coragem os que estão com medo de falar a verdade. Dá sabedoria aos que estão confusos sobre o que fazer. Fortalece os que estão desanimados com a luta. Desperta a igreja brasileira do seu sono profético. Que ela pare de se esconder atrás de uma falsa espiritualidade
e assuma sua responsabilidade como consciência moral desta nação. Pai, nós clamamos especificamente contra a corrupção sistêmica que domina esta nação. Quebra as algemas da corrupção que prendem o Brasil há décadas. Destrói os esquemas de poder que sugam o sangue do povo trabalhador. Expose à luz todas as obras das trevas que são feitas em gabinetes fechados. Que não haja mais conchavos feitos na calada da noite contra o interesse público. Que não haja mais decisões tomadas em salas secretas para beneficiar os amigos do poder. Que não haja mais alianças espúrias entre poderes que deveriam ser independentes. Senhor, nós clamamos contra a perseguição política que se disfarça de justiça. Que termine hoje mesmo esta farsa de usar o sistema judicial para perseguir adversários políticos. Que se quebre toda a aliança impura entre poder político e poder judiciário. Que magistrados voltem a ser imparciais, que promotores voltem a buscar a verdade, que delegados voltem a investigar crimes reais em vez de crimes de opinião. Pai, levanta novos líderes segundo o teu coração, homens e mulheres íntegros que temem o teu nome mais do que temem pesquisas de opinião, que amam a justiça mais do que amam o poder, que se importam com o povo mais do que se importam com a própria popularidade, que governem com sabedoria, como Salomão, que julguem com imparcialidade como Samuel, que legislem com amor pela pátria como Neemias quando reconstruiu Jerusalém. Prepara-os agora em lugares ocultos, capacita-os hoje através de provas e testes, e no tempo certo, no momento exato da tua escolha, coloca-os nos lugares de autoridade onde possam fazer a diferença. Que eles não sejam políticos profissionais, que vivem do orçamento público, mas servos públicos que vivem para servir o povo. Deus Todo-Poderoso, nós clamamos pela restauração completa da justiça no Brasil. Que a balança volte a ser equilibrada para ricos e pobres, para poderosos e humildes. Que a lei volte a ser igual para todos, sem distinção de partido, classe social ou influência política. Que a verdade volte a prevalecer sobre a mentira. Que a transparência volte a vencer a corrupção. Que a honestidade volte a ser valorizada mais do que a esperteza. Restaura, Senhor, a confiança do povo nas instituições que foram criadas para servi-lo. Restaura a esperança das famílias num futuro melhor para seus filhos. Restaura a dignidade da nação brasileira diante das outras nações. Que o Brasil volte a ser respeitado no mundo não pela sua corrupção, mas pela sua justiça. Não pela sua violência, mas pela sua paz. Não pela sua desigualdade, mas pela sua prosperidade compartilhada. Senhor, nós te pedimos por um grande avivamento espiritual no Brasil. Um avivamento que não fique restrito aos templos, mas que transborde para as ruas, para as escolas, para as universidades, para os tribunais, para os palácios do governo. Que tua igreja desperte de seu sono espiritual e assuma sua autoridade profética. Que teus servos profetizem com ousadia como Elias. Que teu povo interceda com fervor como Daniel. Que teus filhos se levantem como um exército poderoso para reconquistar esta nação para ti. Usa-nos, Pai, como instrumentos de transformação, como sal que preserva os valores do reino e luz que ilumina os caminhos da justiça. Que através de nós, tua justiça seja proclamada em cada púlpito. Tua verdade seja ensinada em cada escola dominical. Tua vontade seja feita nesta terra como é feita no céu. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, nós declaramos, profeticamente, que o Brasil é do Senhor. Esta nação te pertence por direito de criação e de redenção. Este povo é teu, escolhido para ser uma bênção entre as nações. Esta terra foi consagrada pelo sangue dos mártires e pelas orações dos santos que nos precederam. Não permitirás que os ímpios a destruam para sempre. Não deixarás que os corruptos a dividam entre si. Não a abandonarás nas mãos dos inimigos da justiça e da verdade. Pai, desperta o Brasil para um novo tempo. Um tempo de justiça social, que protege o pobre e responsabiliza o rico. Um tempo de prosperidade com propósito, onde a riqueza é gerada com ética e distribuída com equidade. Um tempo de liderança piedosa onde governantes buscam primeiro o reino de Deus e sua justiça. Um tempo de esperança renovada,
onde jovens voltam a sonhar com um futuro brilhante em solo brasileiro, que se cumpra sobre esta nação a profecia do teu servo Salomão. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Multiplica os justos em nossos tribunais. Multiplica os justos em nosso governo. Multiplica os justos em nosso Congresso. Multiplica os justos em nossas empresas. Multiplica os justos em nossas escolas. Multiplica os justos em nossas igrejas. E enquanto esperamos pela manifestação plena da tua justiça, dá-nos forças para continuarmos na luta, coragem para não nos calarmos diante da injustiça, sabedoria para agirmos no tempo certo, perseverança para não desistirmos do Brasil, fé para crermos que tu farás algo novo e glorioso nesta nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amã, quando ele conspirou contra teu povo. Faze o mesmo com todos os que hoje oprimem o povo brasileiro e zombam da tua justiça. Amados filhos de Deus, chegamos ao final desta palavra profética, mas na verdade estamos apenas no início de uma nova jornada. Uma jornada de fé, de esperança, de luta santa pela transformação da nossa amada pátria brasileira. Enquanto as sombras da injustiça parecem cobrir nossa terra, enquanto os ventos da adversidade sopram forte contra nossos sonhos, quero que vocês saibam de algo fundamental. A última palavra não pertence aos homens ímpios, mas ao Deus eterno, que governa sobre todas as nações. Olhem para trás na história e vejam quantas vezes parecia que o mal havia triunfado definitivamente. Vejam quantas vezes os tiranos se julgaram invencíveis. Os corruptos se acharam intocáveis. Os injustos se consideraram eternos. Mas onde estão agora? Viraram pó da história. Enquanto a palavra de Deus permanece firme como rocha inabalável através dos séculos. O Brasil que vocês veem hoje, ferido e sangrando, não é o Brasil do destino eterno. O Brasil dominado pela injustiça não é o Brasil dos propósitos divinos. O Brasil curvado sob o peso da corrupção não é o Brasil das promessas proféticas. Há um Brasil maior, mais glorioso, mais justo esperando para nascer. E esse parto depende de nós, do povo de Deus, dos intercessores, dos que ainda acreditam que milagres podem acontecer quando o céu toca a terra através de corações sinceros. A esperança não é ingenuidade, meus irmãos. A esperança não é negação da realidade. A esperança é a certeza de que por trás de toda a confusão humana, há um Deus que trabalha silenciosamente, movendo peças no tabuleiro da história, preparando reversões que surpreenderão até mesmo os mais sábios analistas políticos. A esperança é saber que quando chegamos ao limite das possibilidades humanas, ali começam as possibilidades divinas. Lembrem-se de José, que foi da prisão ao palácio em um só dia. Lembrem-se de Moisés, que viu um mar se abrir diante de uma situação impossível. Lembrem-se de Gideão, que venceu um exército de 135.000 homens com apenas 300 soldados. Lembrem-se de Davi, que derrubou um gigante com uma simples pedra. O mesmo Deus de José, de Moisés, de Gideão e de Davi está vivo hoje, e seu poder não diminuiu nem um pouco ao longo dos séculos. Mas a esperança, meus amados, não nos dispensa da responsabilidade. Pelo contrário, ela nos convoca para a ação. Uma ação diferente daquela que o mundo conhece. Uma ação que nasce da oração, que se sustenta na integridade, que se fortalece na comunhão com Deus. Uma ação que não usa as armas do inimigo, mas as armas do reino, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A primeira arma do povo de Deus é a oração. Não uma oração morna, burocrática, protocolar, mas uma oração de guerra. Uma oração que move montanhas, uma oração que abre céus, que muda corações, que transforma nações. Precisamos orar pelo Brasil como Neemias orou por Jerusalém. Com lágrimas, com jejum, com quebrantamento. Precisamos orar pelos nossos líderes como Paulo instruiu, mesmo quando eles nos decepcionam. Porque é através da oração que Deus pode tocar seus corações ou removê-los do caminho. Vocês já viram o poder da oração coletiva quando o povo de Deus se une com um só propósito?
Já viram como a atmosfera espiritual muda quando os santos consagrados clamam em unidade? Já sentiram como o inferno treme quando a igreja assume sua autoridade espiritual? É isso que precisamos fazer pelo Brasil. Transformar nossas casas em casas de oração pela nação. Transformar nossas igrejas em quartéis de intercessão profética. Transformar nossos cultos em tribunais celestiais, onde clamamos por justiça divina. A segunda arma é nossa integridade pessoal. Não podemos clamar contra a corrupção enquanto vivemos de forma desonesta. Não podemos denunciar a injustiça enquanto somos injustos em nossos relacionamentos. Não podemos pedir que Deus mude os políticos se não estamos dispostos a ser mudados por Ele. A transformação nacional começa com a transformação pessoal. Cada cristão íntegro que vive segundo os princípios do reino é uma luz acesa em meio às trevas, um sal que preserva a sociedade da completa corrupção. Vivam de forma que sua vida seja um evangelho vivo, um testemunho silencioso mas poderoso, de que é possível ser honesto num mundo desonesto, justo numa sociedade injusta, íntegro numa cultura corrupta. Sejam o padrão de excelência moral que esta nação perdeu. Sejam a referência ética que os jovens brasileiros precisam ver para acreditar que vale a pena sonhar com um país melhor. A terceira arma é nossa voz profética. Deus não nos chamou para ser uma igreja muda diante da injustiça. Ele nos chamou para ser a consciência moral da nação, a voz que clama no deserto da corrupção, o trompete que anuncia os juízos divinos sobre a iniquidade. Mas nossa voz deve ser sempre temperada com amor, revestida de humildade, fundamentada na palavra de Deus. Falem a verdade, mas falem com amor. Denunciem o pecado, mas não com ódio no coração. Confrontem a injustiça, mas não percam a compaixão pelos injustos. Lembrem-se de que nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades espirituais que usam pessoas para fazer o mal. Orem por aqueles a quem vocês criticam. Abençoem aqueles que os perseguem. Vençam o mal com o bem. A quarta arma é nossa participação cidadã responsável. Deus nos colocou nesta nação não apenas como peregrinos de passagem, mas como cidadãos com direitos e deveres. Usem seu voto conscientemente. Acompanhem o trabalho dos políticos que vocês elegeram. Cobrem transparência nos gastos públicos. Exijam qualidade nos serviços que pagam com seus impostos. Participem dos conselhos comunitários, das audiências públicas, dos fóruns de discussão democrática. Mas façam tudo isso sem se contaminar com os métodos do mundo. Não usem a mentira, mesmo que seja contra mentirosos. Não usem a calúnia, mesmo que seja contra caluniadores. Não usem a violência, mesmo que seja contra violentos. Mostrem que é possível fazer política limpa, ética, baseada em princípios eternos. Sejam sal que tempera o ambiente político com sabedoria celestial. A quinta arma é nossa unidade. O inimigo tem usado a estratégia de dividir para governar. Ele tem criado divisões entre denominações, entre líderes, entre ministérios. Mas chegou a hora de superarmos nossas pequenas diferenças teológicas em favor da grande causa da transformação nacional. Católicos e evangélicos que amam a Jesus e respeitam a palavra de Deus precisam se unir pela salvação da pátria. Pentecostais e tradicionais que confessam o mesmo Senhor precisam somar forças contra o inimigo comum. Não estou falando de sincretismo religioso ou de relativização doutrinária. Estou falando de unidade estratégica em torno dos valores comuns: vida, família, liberdade, justiça, honestidade. Estou falando de reconhecer que temos adversários maiores do que nossas divergências internas. Quando a casa está pegando fogo, não é hora de discutir a cor das cortinas. E enquanto lutamos, enquanto oramos, enquanto trabalhamos pela transformação do Brasil, precisamos manter viva em nossos corações a visão do Brasil que Deus sonhou. Um Brasil onde a justiça corre como águas e a honestidade como ribeiro perene. Um Brasil onde os pobres não são esquecidos e os poderosos não são intocáveis.
Um Brasil onde as crianças crescem seguras e os idosos são honrados. Um Brasil onde o talento é recompensado e a corrupção é punida. Um Brasil onde a liberdade religiosa é respeitada e a fé cristã é valorizada. Um Brasil onde pastores podem pregar a verdade sem medo da perseguição. Onde cristãos podem exercer sua cidadania sem serem discriminados. Onde valores bíblicos são reconhecidos como fundamento da civilização ocidental. Um Brasil onde não precisamos escolher entre ser cristãos ou ser brasileiros, porque ser cristão nos torna melhores brasileiros. Visualizem este Brasil em suas orações. Declarem este Brasil em suas confissões de fé. Trabalhem por este Brasil em suas ações cotidianas. Não permitam que o desânimo roube esta visão de vocês. Não deixem que as circunstâncias atuais apaguem este sonho profético. Não aceitem que políticos céticos os convençam de que este Brasil é impossível. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há situação sem saída. Para Deus não há nação perdida para sempre. Ele já transformou nações inteiras numa única geração. Ele já mudou o curso da história através de pequenos grupos de pessoas consagradas. Ele já levantou líderes santos, onde antes só havia corrupção. E ele pode fazer o mesmo no Brasil, se tivermos fé suficiente para crer e coragem suficiente para lutar. Lembrem-se de que vocês não são órfãos da história. Vocês não são vítimas indefesas das circunstâncias. Vocês são filhos do Deus Altíssimo, herdeiros do reino eterno, representantes do céu na terra. Vocês têm dentro de si o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Vocês carregam em seus corações o mesmo fogo que incendiou o mundo no primeiro século. Vocês possuem a mesma autoridade espiritual que transformou o Império Romano de perseguidor em protetor da fé cristã. O Brasil precisa de vocês. Não precisa de vocês, perfeitos, porque ninguém é perfeito. Mas precisa de vocês disponíveis, consagrados, determinados a fazer a diferença. Precisa de vocês orando nos quartos secretos e agindo nas praças públicas. Precisa de vocês chorando pelos pecados da nação e sorrindo com a esperança da redenção. Precisa de vocês questionando as injustiças e proclamando as promessas divinas. Cada um de vocês foi colocado por Deus numa posição estratégica. O professor cristão influenciando mentes jovens. O médico cristão levando cura e esperança. O empresário cristão gerando empregos com ética. O advogado cristão defendendo a justiça. O jornalista cristão proclamando a verdade. O político cristão servindo com integridade. Todos são importantes no grande projeto de Deus para o Brasil. Não desprezem sua esfera de influência, por menor que pareça. A luz de uma vela pode iluminar um quarto inteiro na escuridão. O sal de uma pitada pode preservar um alimento inteiro da corrupção. A oração de um justo pode mover a mão de Deus sobre uma nação inteira. Vocês são mais poderosos do que imaginam, mais influentes do que acreditam, mais necessários do que pensam. Portanto, levantem-se, filhos de Deus. Sacudam o pó do desânimo, rejeitem o espírito de derrota. Vistam a armadura da luz. Tomem as armas da justiça. Marchem como soldados do reino em direção ao destino glorioso que Deus preparou para o Brasil. A batalha será longa, mas a vitória é certa. O caminho será difícil, mas a chegada é gloriosa. A luta será intensa, mas a recompensa é eterna. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O Brasil será salvo. A justiça será restaurada. A corrupção será vencida. A esperança será renovada. Não porque merecemos, mas porque Deus é fiel às suas promessas. Não porque somos fortes, mas porque Ele é poderoso. Não porque somos perfeitos, mas porque Ele é misericordioso. Clame comigo, Brasil. Vem, Senhor Jesus, e reina sobre esta nação. Manifesta tua glória sobre esta terra. Cumpre teus propósitos eternos através deste povo. Em nome de Jesus. Amém. A última palavra pertence a Deus, e sua palavra sobre o Brasil é de esperança, restauração e glória eterna. Irmãos,
Se esta palavra tocou seu coração e fortaleceu sua fé no futuro do Brasil, eu preciso do seu apoio. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas mensagens proféticas. Deixe seu joinha, se Deus falou com você, através desta palavra. E não esqueça de comentar aqui embaixo o que o Senhor ministrou ao seu coração. Mas o mais importante, compartilhe este vídeo. O Brasil precisa ouvir esta mensagem de esperança. Envie para sua família, seus amigos, sua igreja. Quando você compartilha, você está sendo usado por Deus para levar esperança a quem perdeu a fé na nossa nação. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Vamos juntos despertar a Igreja Brasileira para orar e lutar pelo nosso país. Gratidão e até o próximo vídeo.